paz esteja convosco, meus irmãos, meus queridos amigos. Aqui quem vos fala é o irmão Rodrigo. Este é o canal Essência do Evangelho. Você que está chegando agora, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve. Aproveita e deixa também o seu like neste vídeo para fortalecer o nosso canal. E ative o sininho de notificações, que assim que for postado um novo vídeo, um novo conteúdo no canal, você será avisado e não perderá nenhum dos nossos conteúdos. A palavra de Deus é preciosa, a palavra de Deus é como ouro para as nossas vidas, porque é alimento, um alimento espiritual que nós precisamos todos os dias. A palavra de hoje, irmãos, está lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 27. Diz assim: afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. No 30 diz assim: da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Palavra de Deus, irmãos, aqui no livro de Salmos, nos ensina a nós deixarmos a iniquidade, endireitarmos as nossas veredas, os nossos caminhos, colocar a nossa vida em ordem. Se nós temos alguma área da nossa vida que precisa de tratamento, eu estou falando de um tratamento espiritual, de um tratamento mais profundo. O médico, ele alcança tão somente a superfície. Mas o médico dos médicos, que é Jesus, ele pode tratar o nosso íntimo, a nossa alma. Então a palavra de Deus aqui em Salmos, ela nos ensina a nós mudarmos a nossa vida. A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos mudar, que nós precisamos colocar em ordem aquilo que está em desordem na nossa vida, aquilo que Deus nos agrada, que Deus desaprova. Mas essa atitude, irmãos, deve proceder de nós. Nós precisamos ter o ânimo, nós precisamos ter a iniciativa de mudar. E nunca é tarde, irmãos, para nós nos arrependermos, nós consertarmos a nossa vida com Deus e nós passarmos a viver com Cristo, mergulhar de verdade. Não apenas dizer que ama a Deus, falar que crê em Deus, mas não ter mudança de vida, de atitude, não ter mudança de caráter. Aquele que diz que ama a Deus, mas por meio da sua vida, das suas obras,
não demonstra isso, ele não ama a Deus de verdade, porque quem ama a Deus, ele muda de vida. Ele mergulha com Cristo e ele passa a viver o Evangelho e os propósitos de Deus. O Senhor ama a justiça e detesta a iniquidade. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus está naquilo, em certas decisões que elas tomam, em certas atitudes, em certos hábitos, mas na verdade Deus não está. Porque Deus, ele não aprova o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus, ele não rejeita ninguém. Todo aquele que vier até mim, jamais o lançarei fora, diz a palavra de Deus. Mas Deus, ele espera de nós mudança. Espera que nós possamos endireitar os nossos caminhos, consertar as nossas vidas e viver a sua palavra, os seus mandamentos. E aqui também na palavra de Deus diz: da boca do justo procede a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. Ninguém pode, amados, da mesma fonte não pode chorar água doce e água salgada. Então, aquele que vive o Evangelho, aquele que teme a Deus, aquele que guarda os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, e conduz a sua vida em consonância com a vontade de Deus, ele não pode um dia ser cristão, temente a Deus, e outro dia ele servir o adversário. Ele mentir, ele fazer tudo aquilo que Deus não se agrada. Ou ele serve a Deus ou ele serve ao inimigo. Não se pode servir a dois senhores. E nós, amados, na nossa vida, nossa caminhada com Deus, nós não podemos um dia estar firmes e outro dia vacilar na fé. Um dia nós estarmos cheios do Espírito Santo, imbuídos de uma presença de Deus, de uma glória, de uma santidade, e outro dia nós estarmos mergulhados nas trevas. Nós não podemos, amados, um pouco caminharmos com Cristo e um pouco caminharmos com o inimigo. Mas, irmão Rodrigo, eu quero caminhar com Cristo. Então, conserte a tua vida. Mude as suas atitudes, porque ainda há tempo. Falhas, fraquezas, nós sempre teremos porque somos humanos. Isso é próprio, característico na nossa natureza humana. Mas nós precisamos, amados, nos esforçar para viver a vontade de Deus, para sermos santos. Para que um dia, quando o Senhor voltar, que está próximo à vinda de Cristo, nós possamos subir com Ele. Não ficarmos
para a grande tribulação. Hoje, as pessoas estão totalmente alheias, despreocupadas quanto à volta de Cristo. Estão igual como no tempo de Moisés. Como no tempo de Noé. E muitos, quando decidirem se converter, quando decidirem buscar, será tarde. Hoje não ouve falar do Evangelho quem não quer, porque as mídias digitais, as redes sociais, a televisão, rádios, meios de comunicação estão propagando o Evangelho. Então o Evangelho, amados, ele vem sendo divulgado, propagado com uma dimensão gigantesca. E vem alcançando muitas nações, muitos povos, muitas pessoas, possibilitando uma mudança de vida, possibilitando a salvação. Mas a salvação é individual. Nós daremos conta apenas de nós. Então, se você falar do Evangelho para alguém e essa pessoa não te der crédito, fique em paz. Porque a sua parte você fez, que era falar. E no tempo certo o Espírito Santo alcançará essa alma. Vá em busca de mais almas, vá em busca de mais pessoas. Porque a seara, amados, é grande, mas são poucos os que estão dispostos a pagar o preço pelo Evangelho. Esse preço é alto, de julgamentos, de renúncias, é um preço de dor, de desprezo, mas que um dia será recompensado, porque Deus tem um galardão para aqueles que fazem a sua obra e pagam o preço para ganhar almas. A palavra de Deus, amados, diz ali no 32: o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. É forte essa palavra, irmãos. O destino do ímpio, daquele que pratica a iniquidade, é ser exterminado. A palavra de Deus diz ainda que muitos ímpios, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não vivem o Evangelho, eles perseguem os justos, maquinam contra a sua vida, planejam a destruição do seu semelhante. Mas se nós estivermos, amados,
verdadeiramente alicerçados na palavra de Deus, vivendo o Evangelho, vivendo a vontade de Deus, nós não temos o que temer, porque nada poderá nos atingir. Quando nós estamos, amados, revestidos da proteção de Deus, de uma cobertura espiritual, o inimigo pode lançar dardos, flechas, mas não irá nos atingir. Por isso é sempre importante, amados, nós nos santificarmos cada vez mais e buscarmos mais da presença de Deus. Para que quando sobrevierem os dias difíceis, de luta, de tempestade, de inquietude, para que nós possamos suportar essa luta que você está vivendo, esse problema. Talvez muitos se levantam contra você, buscando te destruir, te desmoralizar, te desmotivar. Hoje eu quero te dizer que a tua vida está nas mãos de Deus e que Ele tem algo grande preparado para a tua vida. E que por mais que os servos do inimigo, pessoas usadas por meio do reino das trevas para te destruir, tente causar danos na tua vida, o propósito de Deus é maior para a tua vida e você sairá vitorioso. Então não desanime, não enfraqueça na fé, permaneça firme e fiel, que Deus te honrará. Talvez não seja hoje, não seja amanhã, mas no tempo certo, os propósitos de Deus irão se cumprir na tua vida. Todos nós, irmãos, temos lutas, temos pessoas que se levantam contra nós, mesmo que nós não tenhamos feito nada contra elas. Mas Deus, Ele é poderoso para nos livrar das mãos do adversário. Quando se levantarem contra você, quando tentarem te destruir, fique em paz, porque o Senhor já está pelejando a teu favor, o Senhor já enviou seus anjos para guerrear no mundo espiritual a teu favor. Nós não vemos, mas existe um mundo espiritual, amados. A todo momento há uma luta sendo travada entre as trevas e a luz. Quanto mais nós orarmos, nós alimentarmos a nossa vida espiritual, quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais revestidos de uma cobertura espiritual nós estaremos para enfrentar as adversidades. Amém? Que você possa ter sido abençoado por meio dessa palavra, que você também possa aprender mais a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus. Fique na paz e que o Senhor te abençoe.